A gente está aqui no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados e hoje o tema é condomínio. Como que o condomínio vai ser impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados e os tantos dados sensíveis, principalmente de câmeras de segurança. E aí está o Rodrigo, o Orozinho e a Cíntia. E a gente está aqui falando sobre essa questão. Pode falar aí, Orozinho. Então, eu estava comentando com o Rodrigo há pouco, eu concordo com ele, que a partir do momento que você tem um dado, né, você tem um dado coletado, seja em qualquer parte do condomínio, tá, você já tem um dado exposto de uma pessoa. Agora, como que isso vai ser? Quem vai ter acesso e quem vai ter a posse disso? Né? Você tem esses dados compartilhados, você tem acesso. Mas em um determinado momento, alguém pode retirar essa fita, alguém tem acesso a esses dados. Tá? Muito embora tudo esteja dentro do escopo do LGPD, tá? Mas se eu tenho acesso, de repente eu tenho uma certa dificuldade em divulgar isso. Não é, agora, não. Quando eu tenho a posse, sim, eu pego esses dados, eu posso gravar as imagens que a gente está gerando aqui agora. Uhum. E aí, eu não tenho a posse ainda. É claro que depois eu vou ter o filme, mas agora eu não tinha. Você não tem a posse, o Rodrigo não tem, nem a Cíntia. Quando eu colocar lá no YouTube, foi porque nós 4 demos aceite. E aí a gente permitiu que as pessoas tenham acesso. Em contrapartida, quando a gente está aqui conversando sobre isso, significa que as portarias remotas, eu acho que elas são os grandes problemas disso. Porque quando você tem um ambiente que tem porteiro, que tem um ambiente seguro, e aí as câmeras, elas estão para o síndico e para a portaria. Ponto. Ninguém mais tem acesso. Desde que eu não coloque uma câmera na minha porta. E se eu colocar uma câmera na minha porta, até o condomínio tem direito de questionar. Porque ele vai ser responsabilizado se eventualmente acontecer algo. E aí, eu acho que toda vez que a gente tem alguma dessas informações, o Rodrigo é sempre muito preciso, né, nisso. Ele tem... E ele não é advogado, não. Ele só é estudioso. Mas ele é sempre muito preciso. Tem sido um professor forte aqui nessa questão. Quer falar aí, Rodrigo? Vou falar então um pouquinho. A questão da coleta em si, ela não é errada, né? A grande questão é o que eu faço com o dado, como qualquer dado que eu coleto. Né? O dado da câmera ele é um dado sensível, porque ele expõe a fisiologia da pessoa, né? Então, por esse motivo, e dentro de um condomínio ele acaba expondo a privacidade da pessoa, a intimidade dela. Uma das coisas que tem que ser observadas é que as câmeras não estejam, independente, pode ser câmera do próprio condomínio, mas elas não podem estar focadas para as portas dos apartamentos nem para as janelas dos apartamentos, porque dali ela estaria expondo a intimidade. A câmera não pode propiciar, por exemplo, eu saber quem está chegando na casa de quem. Eu posso saber quem está chegando no condomínio, mas nem em qual apartamento ele está indo, na gravação da câmera em si. A grande questão que eu vejo aqui, até foi o Orozimo colocou muito bem ali, é a questão do acesso disso. Porque a LGPD é uma lei que trabalha com riscos, né? Então, se eu estou gravando essas informações, eu tenho que gerenciar esse risco. Quem tem acesso? O acesso tem que ser restrito. Se eu deixo isso aberto, que todos os moradores podem acessar dados de todo mundo que está chegando, isso já tá ferindo um princípio da questão do risco. Eu estou tendo um risco elevado, né? Porque nem todo mundo teria o direito de saber quem está chegando no condomínio. Se é uma questão de segurança, eu vou passar a segurança para quem tem essa legitimidade, que seria um porteiro, o próprio síndico. Daí, se for algo automatizado, teria que ver bem certinho o contexto na mão de quem ficaria. Não pode ficar aberto isso para todo mundo. O Pedro até colocou a questão lá do que alguém pode ir lá e filmar aquilo. Aí, como que eu me protejo? Porque se filmar, a pessoa que está filmando, ela está agindo de má fé, vamos falar assim. Né? Então, tem que ter medidas ali educativas, que a pessoa não faça isso. E o condomínio tem que ter capacidade de comprovar de que ele treinou aquela pessoa, que ela foi instruída, que ela não deveria gravar. Se ela gravou, e a gente não pode... A gente não consegue cercear o ser humano em todas as suas ações, mas o condomínio consegue comprovar em que ele treinou, que ele não deveria fazer aquilo. Que é mais ou menos o que aconteceu com o Pedro, citou a questão da farmácia, lá que o cara falou e fotografou a receita. A farmácia se eximiria da responsabilidade, mostrando que ela treinou e que existe um termo de sigilo assinado pelo colaborador que ele não deveria fazer aquilo, mas ele foi lá e fez. E a gente não consegue colocar um cabresto nas pessoas para agirem da forma que é todo instante. Aí que entra as medidas socioeducativas, né?
que fazem com que as pessoas se comportem da forma que a gente gostaria que elas se comportassem. A grande questão das câmeras em si é isso, é você gerenciar esse acesso, o risco que existe relacionado ao acesso, para que essas imagens não vazem, né? E também, logicamente, que elas não exponham a intimidade das pessoas, por isso que eu sempre aconselho, não ter câmera, por exemplo, no meu condomínio aqui, eu não tenho câmera no corredor dos apartamentos do meu andar. A gente tem nas áreas comuns de acesso ao condomínio, garagem e tal, mas não tem nos corredores, porque já vai enxergar que uma pessoa está indo em qual apartamento ela está indo, né? Porque aí começa a expor a intimidade da pessoa. E é isso que a gente tem que evitar. Mas no condomínio de empresa, né, comercial, a gente tem, por questões de segurança. Daí já não seria a residência da pessoa, né, Pedro? Já foge um pouquinho do conceito de intimidade, de privacidade nesse sentido. Mas a gente foi muito questionado por psicólogos que têm temeridade a essa questão da imagem dos pacientes deles. Os caras se sentem altamente constrangidos. Mas, de qualquer forma, a gente passou. Agora, no ambiente de residência, a gente precisa de ter muito preocupação. Porque até as imagens, por exemplo, da área do play, onde tem criança, olha o tamanho do problema que é. Você precisa de ter a câmera de segurança para preservar a integridade das crianças e você precisa de ter um tratamento ultra preocupado para evitar que qualquer informação daquela ali vaze. Uma outra questão, Pedro, que eu li faz algum tempo, num outro grupo, o que pode também acontecer, tá? Não é realmente o vazamento, mas o hackeamento do servidor e o cara tomar posse da câmera. Ele sabe que, por exemplo, você mora no condomínio X, e ele quer seguir o Pedro. Então, ele hackeia os servidores, que está ligado à internet, né? Ele sabe a hora que você chegou, sabe onde que você Essa andou. É uma preocupação que você falou. Não é para que todo mundo esteja conectado, porque eventualmente estar conectado à internet, você demanda um nível de segurança de empresa. Então, colocar na internet tem o único objetivo de compartilhar as imagens. Então, quando você compartilha as imagens, você cria um grande problema. Sim, porque tem alguns condomínios e empresas, hotéis, que o tempo todo está mandando isso para a nuvem. Ela está conectada. Não, mandar para a nuvem como backup é uma coisa. Uhum. Agora, como disponibilizar, por exemplo, assim, quando eu tenho um servidor aqui e esse servidor conecta para fazer um backup, é uma coisa. Agora, se eu não tenho internet para vir até aqui, ele pode até estar conectado na internet, mas ele não tem nenhum endereço, nenhuma porta que compartilha com a internet. Porque toda vez que você configurou esse serviço, significa que você configurou para um outro fim que não seja só a segurança. Você está compartilhando com alguém do lado de fora essas imagens. E aí é claro que é passível de hackeamento. Claro, é o que você colocou, não são todos os casos. Tá? Mas se existe o compartilhamento público na internet, e aí tem que falar que é compartilhamento público. Uhum. Ele pode até ter restrição, mas ele é um compartilhamento público, um ambiente público. E aí, se você fez isso, você precisa de ter muito mais responsabilidade de monitorar, porque eventualmente você pode ser hackeado. E aí não justifica nem, é preferível não ter conexão com a internet. E se não ter conexão com a internet, você já mitigou 99% de chance, né? Você só vai ter acesso se conectar diretamente no servidor. A grande questão é que fica, dependendo do uso, cada uso é uma situação diferente, cada ambiente é uma situação diferente, tem que analisar os riscos, né? Então, se eu preciso fazer uma comunicação com a internet por algum motivo, transmitir aquela imagem, qual finalidade que eu preciso fazer isso, né? E eu tenho que gerenciar os riscos envolvidos com essa finalidade, né? Então, às vezes, um cenário se aplica uma situação se aplica num cenário, um nível de risco menor, uma medida protetiva menor, para outro já tem que ter medida protetiva muito mais robusta, né? Eu não posso simplesmente trabalhar de forma linear todas as situações, né? Porque tem que sempre levar em consideração, e como eu voltei a falar anteriormente,
A LGPD é uma lei pautada em riscos, que os riscos existem, então tem que gerenciar isso. Ela exige que haja, tanto que ela tem até a questão do relatório de impacto, né? Que é uma análise de impacto que vai analisar em relação aos riscos que está sujeito cada atividade, né? Então, se um condomínio, eu for fazer um projeto de um condomínio, ela tiver acesso à internet de forma constante, a gestão de risco, eu vou ter que realmente ser extremamente rígido. Amplia muito o risco. Exatamente. E essa condição da gente abrir, você vira e fala assim, mas eu quero aumentar a segurança. Toda vez que você abre o leque, significa que você aumentou muito mais a responsabilidade e os riscos, né? Então, mitigar os riscos que tem que ser a principal condição. E uma vez que a gente levantou a luz do holofote da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já viu aqui também, tanto o Código Civil, o Código Penal e o Código Consumidor já têm sido muito mais usados para punir empresas que eventualmente abusaram dos dados do que mesmo a própria lei. Ela só levantou a ideia. Então, a gente está passivo nessa situação por não estar planejando ou fazendo prevenção. Exato. Né? Tem um ponto importante que você levantou das outras legislações, né, que as outras legislações já previam a privacidade, né? A LGPD só veio mostrar que os dados pessoais dizem respeito à privacidade também, né? Porque o conceito de privacidade acaba sendo objetivo. Exatamente, a própria Constituição, né? Então, a privacidade já não é um conceito novo. O que a LGPD veio é reforçar o que é privacidade e demonstrar que dado pessoal diz respeito à privacidade e que eu não tratar corretamente os dados pode levar um risco à privacidade do dono do dado, né? Então, ele veio desmistificar um conceito que as empresas tinham, de que o dado, uma vez dentro da empresa, era da empresa. Não é, o dado continua sendo meu. Só está de posse da empresa por uma razão comercial ou não, e que ele tem que tratar com carinho isso daí, com cuidado, né? E aí vale lembrar uma questão, que a gente está aqui falando do condomínio e dos dados que estão lá armazenados, e aí é uma discussão que a gente já teve, eu acho que é sempre bom lembrar ela, que falar o seguinte, todo armazenamento de dados já é uma falha? Aí, uma vez que tem uma falha, que tem um incidente, todo incidente vai ser passível de punição? Não, só aqueles que tiverem muita relevância. Então, o que a gente precisa de estar o tempo todo preocupado com isso que você acabou de colocar aí. Houve uma falha? Houve um vazamento? Esse vazamento gerou que tipo de impacto? Aí a gente pode tratar ele. E ele não precisa nem de ser financeiramente o impacto, né? Pode ser questionamento de imagem, né? E ainda mais quando a gente está tratando de condomínio. E agora mais, né? Porque vizinhos de condomínio já não são mais amigos, né? Às vezes eles nem se conhecem, né? E quando se conhecem, viram inimigos, né? Então, é passível só de conversar por advogado, né? Então, na hora que a gente olha para isso, você vira e fala o seguinte, esse mercado focado em condomínio, e os condomínios se tornaram pequenas cidades, né? Então, a gente tem um contexto que chega perto da gente muito rápido, né? Porque todo mundo tem um condomínio perto, ainda mais um condomínio grande, né? Eu não sei se aí a Inter é construtora nessa região de vocês aí, mas aqui ela só tem construído condomínios de 500 apartamentos para cima. Então, são mini cidades, né? Exato. A Cíntia está caladinha hoje. É verdade. Eu vou vender o ingresso para ela falar lá. E o esforço de adequação no condomínio maior acaba sendo proporcional ao tamanho do condomínio, né? Porque, por mais que tenham, às vezes, mais recurso para investir, né? Mas o trabalho, pelo volume de pessoas, acaba sendo muito maior, né? E você acaba tendo que instituir regras, e às vezes as pessoas não querem as regras, né? Porque a gente falou que só de dados de câmeras de segurança, né? Mas o condomínio possui outros dados, todos precisam ser gerenciados, né? Desde o cadastro do condômino, a questão de distribuição de vaga na garagem, acesso às dependências do condomínio, quando fala assim, churrasqueira, piscina, essas coisas que o condomínio tem, tudo isso tem que ser gerenciado, né? E às vezes essas coisas, por ser um ambiente, vamos dizer assim, mais familiar, mais íntimo, acabam sendo bem largadas, né? Cadastros em papel,
largados em balcão, sem o menor controle, né, e expondo muitas vezes as pessoas, né. E a LGPD trata de todos os dados, não só os sensíveis, né, os dados normais também. E tudo isso tem que ser gerenciado, né. Tem que ter mecanismo. Logicamente que com dado sensível tem que ter um controle mais robusto, mas o dado normal também tem que ser gerenciado. E hoje em dia se vê o que se vê é uma exposição dos dados normais, né, em formulários, né, e sem o menor controle, né. Chegar numa sala administrativa, no condomínio, está tudo largado em cima das mesas, arquivos sem chave, e Rodrigo, com todo o acesso a todo mundo. Na hora que você fala dessa forma, do processo de adequação, é claro que ele vai ser sujeito ao tamanho, é verdade. Ainda mais esses condomínios com 500 apartamentos, o tratamento vai ser realmente muito específico. Ainda mais porque, provavelmente, lá tem uma gestão com muitos funcionários. Então, quanto mais funcionários, mais treinamento vai ser preciso. Mas uma coisa que a gente já tratou aqui, em vez de a gente coletar o consentimento, simplesmente publicar que uma vez que você passou ali, leu, viu, e aquilo você viu, por exemplo, todas as vezes que estava na porta do elevador. Então, você viu aquilo 1 zilhão de vezes. Às vezes você não se prestou atenção, mas você viu. Isso é o suficiente para dar aquele publicidade, em vez de pedir uma assinatura de cada condômino? Eu sou a favor, Pedro, dessas todas as tramitações que há no condomínio, quando a pessoa entra, né, porque sempre tem uma porta de entrada, né? Eu estou virando condômino, né? Comprei um apartamento ou aloquei um apartamento de alguém. Que seja feita a transparência já no início. E coleta uma assinatura num termo de ciência, não consentimento. Eu fujo do consentimento o máximo que eu posso. O consentimento tem que ser gerenciado. Um termo de ciência, que mal bem quando você chega no condomínio, você já tem um regimento interno. Você tem que ter ciência também. Inclua nesse regimento interno também cláusulas específicas do condomínio, de quais dados são utilizados e como eles são tratados. Porque a ideia da lei é só trazer a transparência. O consentimento é só uma das bases legais que usa, mas não precisa dar consentimento para tudo. Mas você acha que ter que publicar isso num cartaz que vai estar sendo visto de forma recorrente é razoável? Se for para pecar, que seja pelo excesso, né, Pedro? Eu não diria que seria extremamente necessário. Se você chega no início, lá, a pessoa vai estar entrando no condomínio, tem alguém lá do administrativo, o síndico, alguém que vai recepcionar ela. Ela vai fazer todo um cadastro. Naquele momento, você vai estar instruindo ela de como que ela tem que se comportar no condomínio, as regras. Fala da LGPD também. E coleta uma assinatura no termo de ciência, que ela ficou ciente daquilo. Né? Mas, logicamente, tem outros meios também. Por exemplo, colocar nas áreas comuns, como você falou, algum cartaz, ou então, eu sou sempre a favor de usar tecnologia. Um QR Code que aponta para um site, lá está o aviso de privacidade do condomínio. Né? A gente, em boas práticas, a gente fala que o treinamento de algumas boas práticas tem que ser todo dia, no bom dia, para as pessoas. E aí, num condomínio, onde eventualmente você vai morar lá 40 anos, se você assinou esse compromisso há 40 anos atrás, você não lembra mais dele, não. Não lembro. Aí você pode ter uns reforços, sim, concordo contigo. Né? Tudo bem, que a lei geral está adaptando agora, igual, por exemplo, quem tem empresa teve que fazer uma alteração contratual por legislação para falar que todos os sócios estavam assumindo mais responsabilidade do que tinha antes. Então, antes você tinha uma responsabilidade limitada ao tamanho do contrato social. Agora não. É o tamanho do seu patrimônio pessoal. É ele que é o responsável pelo que acontece na empresa, dependendo do contrato social dela. E aí eu acho que esses ajustes podem ser dados ciência. Mas se a gente falar assim, vai dar ciência na reunião de condomínio, ninguém vai na reunião de condomínio. Então, é muita gente que não vai ter essa ciência. Agora, o QR Code é legal, porque os celulares hoje já se apropriam disso, né? Então é fácil, mas deixar algumas notificações que existem as regras, né? E que tem que ser avaliadas é legal também, né? Com certeza. E aí, na medida que... Porque, fora o número de funcionários, o acesso às informações do condomínio, pelo condômino, a não ser as imagens de câmera, são muito restritas, né? Você não tem acesso nem à contabilidade individual, você tem lá um balancete, né? Receita, despesa, e você não sabe nem como é que está a adimplência ou inadimplência dos condôminos, né? E é bom que não saiba, né? Porque isso cria rusgas e mais rusgas, né?
Então, essa questão do condomínio ela é legal, ela é importante. E eu acho que ela é até fácil de ser resolvida, né? Ela tem que fazer-se uma auditoria regularmente, igual se faz lá, por exemplo, do elevador, para saber se ele está com a manutenção em dia, se aquelas placas de informação estão ok, se as imagens estão sendo armazenadas, ou se tiver conexão com a internet, como é que isso está acontecendo, né, Orozinho? Eu acho que, em relação ao condomínio, eu não fiz nenhum projeto com condomínio até hoje, Pedro. Eu acho o seguinte, em termos de processos, eles são pequenos. Né? Se não tem acesso com a internet, em termos de você trabalhar com processos específicos, é pequeno. Né? São funcionários, tá? E mais algumas câmeras, enfim. Eu acho que o que pega mais é essa parte de consentimento, essa parte de exposição. Tá? É quando você leva essa ideia, você leva essa cultura, que as pessoas do condomínio têm que ter essa cultura. Né? Elas também, porque a primeira lei a ser aplicada dentro da LGPD é com ela mesma. Né? Que nós somos prolixos, que nós somos... a gente, por cultura, a gente dá os nossos fatos, a gente dá os nossos dados, né? Eu estou falando a maioria, muito fácil. Né? Você quer um PDF, você quer um curso lá... Se o Marco estivesse aqui, ele começava até a tremer. Você coloca o nome, endereço, CPF, por quê? Você visa sempre o produto. Né? Eu quero esse e-book, o que tem que colocar lá? O que ele pedir, você vai colocar. Né? Então, essa é uma coisa que eu falo muito, umas 2 palestras que eu já fiz, e mais em outros grupos, eu falo muito nisso, Pedro, em relação a, antes de se falar em multa, antes de se falar em processos, tem que falar em cultura das pessoas. É como foi o cinto de segurança. Grande parte fala que isso vai funcionar. Meu pai, meu avô, nunca teve cinto de segurança, estão vivos até hoje, é aquela história. Tanto que o que mais se vê é falar, será que essa lei vai pegar? Né? Então, vai pegar. Já tem quase mais de mil processos só em São Paulo. Tá? E vai cada vez mais, vai pegar. Mas as pessoas têm que ter a ciência que virou a chave. O empresário, ele tem que saber que fala, o dado que eu achava que era meu, agora está comigo. O dado é teu. Existe um titular. Eu controlo isso. Eu posso repassar para alguém que vai ser operador, que vai ser corresponsável com o que eu tenho. Então, essa cultura, tanto para as pessoas como para o empresariado, não existe ainda, Pedro. Então, acho que não adianta você colocar alguns degraus em cima, como os advogados, a maioria está fazendo, é multa. A partir de hoje é multa. Cara, eu não aguento 50 mais... 50 milhões de multa. 50 milhões de multa. Cuidado, papapá. Cara, eu falo, espera aí, tem que falar cultura das empresas, e começar de baixo. Porque toda vez que fala 50 milhões, o cara que escuta acha que não vai vingar. Ele fala, a minha loja de calçado, eu tenho 5 funcionários, falando assim, multa, para que isso? Então, a própria lei, eu acho que ela pecou num primeiro instante, e o pessoal, pelo que eu vejo outras discussões, eles estão trabalhando nisso, a NPD está trabalhando nisso, é que a lei não pode ser para lojinha de calçado, que tem 4 pessoas, como também é para Coca-Cola, é para a Amazon. São ambientes, são situações, é tudo diferente. Então, eu ouvi alguma coisa que a NPD está trabalhando numa lei, tornando a coisa assim um pouco mais light, um pouco mais franqueada para as pequenas e grandes empresas, porque essas também vão sofrer. Porque as pessoas que se verem violadas, elas vão recorrer, elas vão passar isso para o advogado vai querer ganhar dinheiro em cima, então é perigoso. Então aquele cara que, o cara trabalha pra caramba, no final do mês ele tem R$3.000, ele vai ter que pagar uma multa lá, você sabe de quanto? De 5, de 6. Então tem muita preocupação nesse sentido. Eu vejo muitos outros
2 ou 3 grupos que a gente discute, o pessoal está muito preocupado com isso, né? São os pequenos empresários que realmente vão sofrer. Uma Amazon, ela pagar 80 bilhões, ela pagar 1 bilhão, não é dinheiro para ela, tá? Agora, a lojinha lá, que teve, o dado foi violado, alguém denunciou, o advogado ele foi lá, cara, esse cara que vai sofrer, né? E outro lado, as empresas, a primeira coisa é trabalhar na cultura interna da empresa. Fundamental isso hoje é trabalhar na cultura interna das empresas. E isso tem que ser comprado pelos gestores. Porque o pessoal que está vendendo calçado, o cara que está vendendo doce lá, ele nem sabe que existe a lei. Nem sabe que existe a lei. Para muita gente, eu pergunto, tem uma lojinha de informática que um dia tinha uma meia dúzia de funcionário, mais grupo técnico, tá? Eu perguntei sobre LGPD, que eu tive que assinar, que preencher uma ficha de manutenção lá. Eu perguntei sobre LGPD. Ninguém sabia sobre LGPD. Tá? Eu falei, pessoal, existe aqui, eu venho aqui falar com vocês, porque isso é sério, tá? Porque se eu pegar esses dados aqui, tá? Eu estou deixando os meus dados, nome, endereço, meu telefone, se um funcionário seu, enfim, eu passei toda a situação dramática para ele, tá? O cara fala, porra, eu não sabia. Então, existe isso muito hoje. Isso é um papel, eu vejo que é um papel do consultor. Nem todo advogado, eu tento trabalhar da forma diferente. Se o consultor entrar na empresa e não entender que ele vai buscar uma mudança de cultura, ele já começou o processo dele todo errado. A gente precisa chegar na empresa e conscientizar. É o papel mais importante. Hoje a lei precisa ser conhecida e de uma forma justa. A lei não veio travar negócio de ninguém, mas a gente precisa obedecer agora um novo regramento. Mas o primeiro passo é conscientizar e começar por nós mesmos. Exatamente, Cíntia. Quando eu criei a minha empresa aqui, eu trouxe uma pessoa de TI, eu trouxe uma pessoa, somos em 4, de gestão de processos, a outra de governança e compliance. Tá? A primeira reunião que a gente fez, eu falei exatamente isso. Falei, qualquer projeto que a gente vai trabalhar, tá? A primeira coisa que a gente vai trabalhar é a cultura da empresa. Porque de muitas pessoas, pessoas antenadas, pessoas despertas, que sabem o que está acontecendo, falar, pessoal, não adianta vocês começarem um processo se o pessoal não comprar a ideia. Perfeito. Né? É aquilo que eu sempre falo do círculo dourado, do Simon Sinek, que ele fala muito. Tá? Dentro é o porquê. Você tem que entender por que você está fazendo isso. Depois o como, depois o que você vai fazer. Mas o principal é por que você está fazendo isso. Por que você está usando o cinto de segurança. Né? E não como que você usa. Eu vou te ensinar como que eu uso o cinto de segurança. Mas você fala por quê. Né? E ninguém explica. Né? O carrinho de bebê atrás. Né? Por que existe? A hora que as pessoas entenderem o porquê, que é a primeira coisa que a gente as pessoas têm que entenderem, e isso concordo plenamente com você, é um trabalho nosso, tá? Muita pessoa reclamando, mas o governo não está dando exposição, não está falando. Cara, se o governo não está fazendo, nós fazemos a nossa parte, nós somos consultores. Os maiores interessados somos nós mesmos. Sim, faz um trabalho diferenciado. A gente precisa mudar a cultura da empresa e fazer com que eles entendam isso. De uma forma, o empresário que entender o porquê da lei, ele vai tirar um proveito, ele vai virar a chave de uma forma que ele nem vai perceber, nem vai pensar nos 50 milhões, que para mim a multa de 50 milhões nem é o caos, porque até chegar nela é um outro parâmetro. Mas o bloqueio de bancos de dados, por exemplo, vai causar um caos tão imediato e tão pior para o próprio empresário que... Então, ele tem que entender o porquê das coisas mesmo. Essa condição ela é muito rica, né, gente? Eu acho que a gente
está falando aí do condomínio, que tem um lugar prático, né? E ele pode ser simples, mas ele é um lugar prático. Ele tem os dados sensíveis de criança, tem os dados sensíveis das pessoas, tem imagem, que por si só já é um dado sensível, e a gente entende que esses dados são adquiridos, e a gente entende também que eles estão sendo tratados de forma muito negligente pelo próprio usuário, que só vai perceber que ele foi negligente uma vez que ele for exposto. Então, a gente precisa de estar preocupado com isso para mitigar, para ser preventivo. A gente também tem um problema. Toda vez que o nosso conversa começa a calorar, vai chegando o horário de terminar. O mais legal disso tudo, eu tenho até dito isso, a gente tem feito um projeto aqui em Ubá, que é na Associação Comercial, que é uma exposição na rua de músicos. E aí eu falo para eles que eles têm que terminar antes de acabar. Aí eles ficam assim, mas como é que é terminar antes de acabar? E na hora que você está no calor, você tem que terminar, porque senão não dá o gostinho de ter que voltar. E eu acho que as nossas reuniões têm sido muito boas, tanto que elas viram... a gente grava para que isso aconteça e a gente possa estar criando um pouco mais de autoridade, né? E para mim, hoje, eu encho a bola do Rodrigo, porque ele é o cara que mais conhece disso aqui, mais a Evelise. Eles têm dado aula aqui, os dois. A Evelise não tem vindo muito, mas o Rodrigo está sempre aqui presente. Mas a gente vai se tornando já parceiro, né? Agora a Cíntia já vai chegando também, já é recorrente aqui, né, Cíntia? E o Orozinho está chegando pela primeira vez. Mas então é isso, a gente está chegando nas 20 horas, que é o horário de terminar. Eu acho que isso é o mais legal, porque a gente sabe que tem horário de começar e horário de terminar. Então, a gente tem que ser disciplinado. Achei que a conversa de hoje ela foi boa na hora que a gente falou de um propósito, na hora que a gente falou do condomínio, e até nessa discussão que extravasou um pouco agora sobre propósito de dados e até essa questão que eu sempre bato na tecla, que o CPF ele tem muito pouca importância, embora tenha sido a cereja do bolo da Lei Geral de Proteção de Dados, e ele já é um dado público que todo mundo conhece, então não tem tanta relevância, mas é isso. Tá certo? Para mim, eu estou agradecendo aqui, fechando, se alguém quiser falar mais alguma coisa, e depois eu mando o aceite aí para publicar. Bem? Legal, como a primeira vez, eu agradeço bastante o seu convite, e a gente vai participar das próximas aí, porque a lei é nova e a gente só tem a aprender. Eu estou aprendendo sempre, sabe? Eu não sei de nada, eu estou aprendendo sempre. Mas a ideia é essa mesmo, o grupo do estudo, a gente acaba trocando figurinha, trocando ideias, né? E a gente vai crescendo junto, né? Exatamente. É bacana, né? Às vezes até a dúvida do outro, uma dúvida que você não tinha parado para pensar, né? Daí você começa a analisar melhor, né? Eu não tinha olhado olhado com esses olhos, né? Então, amanhã, só para ter ideia, amanhã de manhã, 10 horas, eu tenho uma call, uma videoconferência. Na verdade, seria uma primeira reunião com uma empresa de área médica aqui de Curitiba. E agora à noite eu vou ter que estudar bastante da LGPD voltado à área médica, né? Porque a minha jurídica, a doutora já conhece alguma coisa, né? A outra parceira na parte de governança, ela já não conhece, nunca fez nenhum projeto na área médica, mas é aquela história, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem que ser assim. Né? E amanhã é de 9 às 10. Amanhã é a nossa reunião mais quente, né? De 9 às 10. Então, até amanhã. Até amanhã, então. Obrigado amanhã, a todos. Na quinta-feira tem de 9 às 10. Foi o que acontecia sempre, essa de 9 às 10. Aí algumas pessoas pediram para fazer à noite, aí eu cedi. Mas a reunião que acontece mais firme é amanhã. E eu vou estar mais ausente amanhã também, inclusive, né? Mas eu vou abrir e vou deixar a reunião acontecer. Tá bom? Amanhã eu não participo. Vou gazear amanhã também. Tá certo. Mas então, tudo bem. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau. Vou desligar aqui a gravação.